Amém. Paz do Senhor para a igreja. Parabéns para as mães que aqui se encontram, as futuras mamães também. Que Deus continue abençoando a cada uma grandemente. Irmãos, é uma rápida palavra que nós vamos dar nessa noite. Livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 6. Amém? Diz assim: pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Eu gostaria que a igreja repetisse comigo, vamos juntos? Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Amém. Podem sentar, irmãos. Nós louvamos a Deus, porque Ele é um Deus que enviou o seu Filho aqui ao mundo. E nisso aí se dá falando sobre missões. Mas é um Deus que Ele poderia de outra forma, porque Ele é soberano, Ele poderia de uma outra forma enviar seu Filho ao mundo. Mas Ele preferiu usar o ventre de uma mãe, que foi a maneira correta como Ele estabeleceu. E assim Ele fez também, dando a Maria a oportunidade de ser mãe pela primeira vez, gerando o Filho de Deus. Nós louvamos a Deus por isso. Hoje estamos em um culto da obra missionária. Missões e mães, elas têm uma missão parecida. Ou seja, a igreja que faz missões, né? E mães têm uma missão parecida. A missão das duas é de gerar. Como nós geramos? A igreja, a mãe gera filhos naturais. A igreja gera filhos espirituais. E para a igreja gerar filhos espirituais, ela precisa sair de dentro das quatro paredes e ir ao mundo. Jesus disse: o campo é o mundo. Nós, como servos do Senhor, responsáveis por esta obra, por cumprir o ID que o Senhor nos ordenou, nós temos a missão de ir ao mundo lançar a semente. A palavra de Deus, o próprio Jesus, ele disse: o semeador saiu a semear. Ele lançou a sua semente, que caiu em vários tipos de solo, e alguns não fertilizaram, não deram resultados bons, mas outro deu, para a glória do Senhor, e deu 100 por 1. E assim também devemos ser nós, como servos do Senhor. Aqui a palavra está nos falando, irmãos, que pela manhã nós devemos semear. Ou seja, ao iniciar um dia, nós precisamos fazer essa semeadura na nossa vida, primeiro em nós. A Bíblia diz que o lavrador é o primeiro a gozar do fruto da terra. Então, primeiro nós devemos ter a nossa parte de devocional com Deus, e depois nós termos uma palavra para transmitir para outros. E não só isso, manhã fala também de um início, de algo novo, de um começo. Manhã fala sobre isso. Então, o começo da vida espiritual, nós precisamos começar lançando a semente. A partir do momento que nós aprendemos a palavra, devemos semear. Lembro-me que, pela misericórdia de Deus, minha mãe era cristã quando eu nasci, e desde a minha mais tenra idade, eu semeava a palavra do Senhor. Saíamos para semear a palavra. E a semente, irmãos, a palavra de Deus diz que a palavra dele lançada na terra não volta vazia, mas faz o que apraz ao Senhor. E outro dia eu me alegrei muito quando eu estive visitando a cidade, minha cidade de origem. Quando nós, ainda na mais tenra infância,
no colégio, falava de Jesus, era muito criticado. E na igreja também pregávamos a palavra, as pessoas rejeitavam. Nós tínhamos culto evangelístico nas ruas e não queriam saber. Mas eu visitando aquela cidade, quando eu cheguei lá, me alegrei de ver muitas pessoas que na época não queriam saber do evangelho, hoje são obreiros na casa do Senhor, dirigentes de círculo de oração. Me alegrei também quando eu estive na quadra 6, ali com o pastor Sidney, ministrando em uma festividade. E lá estava tocando uma banda. E essa banda, a cantora da banda, era uma das que me conheceu. Eu ainda na minha infância, a gente pregando num lugar que nós saíamos para evangelizar todas as segundas-feiras. Eu estava ainda adolescente, mas já participava do culto do grupo de jovens. E ali nós saíamos para evangelizar. E ela era uma das que mais criticava, mais falava dos crentes assim na cara, assim no evangelismo. E ali ela pôde testemunhar que hoje é uma serva do Senhor e está adorando a Deus, fruto daqueles evangelismos. Então o nosso trabalho não é vão no Senhor. Nós vamos plantar a semente, a boa semente é a palavra de Deus, o evangelho do Senhor Jesus. Nós vamos plantar essa semente. Nós não somos responsáveis pelo resultado. Nós vamos plantar. E a colheita, mais tarde nós veremos. Mas aqui também fala para as mães, nós como mães, o que nós queremos, qual o resultado, o que nós queremos na vida do nosso filho, o que você quer, mãe. Eu já digo, meu filho hoje já é um adulto, já casou há 4 meses atrás, ele contraiu núpcias para a glória do Senhor, mas eu plantei na vida dele o resultado que eu queria, e hoje, para a glória do Senhor, eu me alegro, porque nós colhemos os frutos. Então, se uma mãe, ela quer ver seu filho nos caminhos do Senhor, ela quer ver seu filho prosperando, sendo educado, ela deve plantar essa semente, a semente da palavra de Deus. Aqui no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, diz assim, versos 6 e 7: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Capítulo 32, versos 1 e 2 diz: inclinai os ouvidos aos céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Então, irmãos, o que é necessário para uma mãe, principalmente a mãe que está iniciando a sua caminhada, é necessário cada dia você plantar a boa semente no coraçãozinho do seu filho. Aprendeu a falar, começou a aprender a falar, comece a ensinar versículos bíblicos, vai instruindo. Eu me entristeci há 2 anos atrás, nós estávamos ali em São Paulo e tivemos na casa de uma família amiga, nós fomos visitar essa família. E lá eu conheci uma criança que uma das filhas da minha amiga teve um bebê, e a menina já estava crescidinha, acho que já tinha mais de 1 ano. E ali eu perguntei para os pais, e aí já está ensinando versículos, porque ela já falava, ela já estava falando, já está ensinando versículos, e o pai disse para mim que não, que ia deixar ela tomar entendimento, para daí depois começar a ensinar. No entanto, a criança só vivia com o celular na mão, assistindo desenhos e outras coisas. E eu disse para eles, Provérbios 22, 6 diz assim: ensine a criança no caminho em que deve andar. A Bíblia manda ensinar na infância, porque quando chega a tarde, que vai à adolescência, já fica mais difícil. Então, esse é o tempo de semear a boa semente no coraçãozinho dos seus filhos, dos netos, daqueles a quem Deus der. E a igreja, ela tem essa missão igual a uma mãe. Qual a missão?
cuidar, nutrir. Uma mãe, ela procura nutrir os seus filhos, a mãe biológica. Assim também a igreja deve nutrir os seus filhos espirituais. Assim também deve cuidar. Ter um amor incondicional, porque o amor incondicional, nós como igreja do Senhor, e as mães também, porque nós sabemos que tem crianças que elas nascem deformadas, tem crianças que nascem sem um braço, sem uma perna, sem o olho, mas elas não nascem sem espírito. Todo ser humano, ele tem um espírito, e um dia vai prestar contas a Deus. Então não importa a maneira como é a criança, a mãe geralmente ama essa criança. E nessa mesma família que eu terminei de contar, que tinha uma criança que não foi ensinada, uma outra filha daquela irmã, ela era infértil. Então ela resolveu adotar uma criança. E essa criança, eu mais o pastor oramos por essa criança também, porque ele dava convulsões. Os pais eram, principalmente a mãe, era usuária. E então aquela criança nasceu com um problema sério. E há poucos dias a avó falou para mim que aquela criança, o médico já disse que ele não vai falar nunca, que tem problema mental, mas a mãe ama aquela criança e cuida dela, mesmo que não é mãe biológica. Então, irmãos, isso é o amor também que a igreja deve dar para aqueles que aceitam a Jesus, porque muitas vezes é fácil amar alguém que começa a se envolver na obra, alguém que já está aqui e que está mostrando serviço, mas às vezes nós não damos esse amor para aqueles perdidos que vêm para a casa do Senhor até mal cheirosos, vêm também de maneira vestidos de maneira indecente. Devemos amar a todos e procurar ensinar, aleluia, plantar a boa semente pela manhã, e à tarde não retires a tua mão. Ou seja, plante todo o tempo, durante todo o tempo. Não importa a circunstância, nós devemos estar plantando a boa semente. Qual a semente que nós devemos plantar? A semente já está nas nossas mãos. A cada um Deus deu um talento. E se a semente que Deus lhe deu, essa semente, ela tem um grande potencial. E você precisa plantar, porque mais tarde você vai colher. E em toda a semente há um potencial, está lá dentro. Pode ser a semente maior ou menor. O próprio Jesus falou que uma semente de mostarda, ela é muito pequena, mas quando ela cresce, é uma das maiores árvores. Então nós não sabemos, Deus lhe deu uma semente. Qual a semente? Ser intercessora, interceder por alguém. O Senhor ordenou, vá fazer. Para louvar, louve. Faça, leve a palavra, faça o que o Senhor colocou nas suas mãos, mas não deixe de levar a palavra de Deus. Muitas vezes nós ganhamos vidas para Jesus só com o testemunho, mas às vezes também é com uma palavra da parte do Senhor, às vezes é com um louvor. Eu conheço um pastor que ele aceitou Jesus ouvindo alguém, um colega de trabalho que era cristão, assobiando o hino. Não foi nem a letra do hino, assobiando, e Deus tocou naquele coração, e hoje é um servo do Senhor. Então a semente que Deus nos deu, nós vamos plantar, porque nós não sabemos, e plantar pela manhã, pela tarde, à noite, o horário que for, porque nós não sabemos qual dela vai prosperar. E se não sabemos se uma ou outra ou ambas podem prosperar. Agora, o certo, irmãos, é que o que a palavra de Deus diz, que tudo que o homem semear, isto também se fará. Se nós plantarmos a semente do bem, nós vamos colher o bem. Se nós plantarmos o amor, a abnegação, a dedicação, nós vamos colher. Mas se nós plantarmos sementes más, sementes ruins, nós vamos colher também o fruto. E aqui também está uma palavra para as mães. Qual o resultado que você quer ter no seu filho? Qual a semente que você está plantando? Porque se uma mãe planta a semente da generosidade em seu filho desde criança, ele vai aprender a ser generoso mais tarde. Plantar a semente do respeito para com as pessoas, sem importar quem seja, ele também vai crescer dessa maneira. Se nós ensinarmos também a criança a ser reverentes da casa do Senhor,
eles vão crescer dessa maneira. Plante a semente da reverência e Deus vai dar recompensa grandemente, e seu filho vai lhe dar muitas alegrias mais tarde, em nome de Jesus. Então nós devemos plantar, e o Senhor é aquele que faz prosperar. Um planta, outro rega, e é Deus quem dá o crescimento. Aleluia. Então a semente que Deus colocou em nossas mãos, vamos plantando, vamos levando a palavra, porque nós não sabemos, o resultado não é conosco, é com o Senhor. Plantando a semente no coração de alguém, a palavra de Deus, nós vamos deixar Deus trabalhar, e aí Ele faz a obra. Amém? Que Deus nos abençoe. Foi uma rápida palavra, e que o Senhor continue abençoando a sua igreja, que nós prosperemos nesse trabalho de semeadura e de ceifa. Eu gostaria que a banda cantasse comigo, e o pastor Raimundo. Nós vamos cantar, toda a igreja se coloque de pé, vamos cantar o semeador e o ceifeiro, do cantor Oséias de Paula. Semeei a semente, sim, na primavera, reguei-a com lágrimas, choro e dor. Vamos semeando, mesmo chorando, levando a boa semente da palavra de Deus. Eu tenho muitas experiências, irmãos, de pessoas que eu estava no campo missionário, pregando a palavra, não queria aceitar Jesus, e hoje eu recebo a notícia que já é servo de Deus. E isso me alegra muito, saber de pessoas que já partiram também, através da semeadura que eu fiz ali, pessoas se renderam ao Senhor, e hoje já estão na eternidade. E isso é muito gratificante quando nós levamos a palavra. O resultado é com o Senhor, mas a recompensa nós receberemos em nome de Jesus. Deise Aureni, nos ajude. Sim. Ela não pode ficar oculta, ela não pode morrer em nossas vidas, em nossas mãos.
existentes lá no Egito, as sementes, porque a água levava as sementes, e quando passava aquela inundação, vários lugares estavam plantados. Assim também nós vamos continuar plantando esta boa semente. Você, mãe, que plantou a semente do Evangelho no coração do seu filho, que Deus continue te abençoando, que você possa a cada dia se alegrar com o resultado. Você que plantou na vida dos netos, você que plantou na vida de alguém, a recompensa para a tua vida. Aleluia! Não é em vão o vosso trabalho no Senhor. Pode ter certeza que o Senhor há de trazer uma grande recompensa. Continue plantando. É tarde, o sol é causticante, ou seja, a situação é terrível. O filho está na rebeldia. Não importa, não seja conivente com os erros, mas vá mostrando a palavra, e o Senhor, Ele fará grande obra no nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração neste momento. Nós vamos apresentar ao Senhor cada vida aqui nesta noite. Você que tem omitido a semente que Deus te deu, nós não podemos ser omissos. Nós precisamos lançar essa semente a tempo e fora de tempo, e o Senhor fará a obra maravilhosa. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, Senhor, por esta palavra, Senhor, que tu nos tem dado, pela semente do Evangelho, que foi plantada em nossos corações, e hoje nós te servimos com alegria. Te louvamos, Senhor, porque fomos salvos, temos certeza da vida eterna. Obrigado pela vida da minha mãe, que já partiu, que já está contigo, mas me ensinou o bom caminho. Oh Pai, oh Senhor amado, continua abençoando o teu povo, as tuas servas aqui nesta noite, mesmo aquelas que não te conhecem, que elas possam aprender a tua palavra e semear a boa semente da palavra e os bons costumes, assim como Timóteo. Ele foi ensinado pela sua avó Eunice e sua mãe Loide, e ele permaneceu nas sagradas letras e foi elogiado pelo apóstolo Paulo devido à sua instrução. Mas ele foi exortado a permanecer na tua presença, a guardar aquilo que ele tinha aprendido. Assim também faz em nossas vidas, Senhor. Continua conosco, opera maravilhosamente em nossas vidas. Vem sobre nós, em nome de Jesus. As irmãs podem tomar o assento, não esquecendo que nós somos responsáveis para plantar, para cultivar a boa semente. Não podemos deixar, assim como a mãe, ela admoesta seu filho, a igreja também, assim como sua mãe cuida, como ama, como alimenta, como nutre, assim também a igreja. E assim também a igreja corrige, como a mãe também deve corrigir seus filhos. Não deixe de corrigir os seus filhos, seja qual for a idade, não importa, mesmo que já esteja homem ou mulher casado, você é mãe, continua sendo mãe. Enquanto estiver aqui na terra, corrija, para que o nome do Senhor continue sendo glorificado na vida de cada filho. Deus abençoe.